meu convidado já entrou, Matheus. Eu vou chamar, antes de apresentar, eu vou chamar e eu vou pedir para ele se apresentar. Então, peraí. Ah, bom Ô, dia, bom meu dia. querido. Tudo bem, Você tá Luísa? bom? Tudo bem, E graças a você? Deus. Graças a Deus, muito calor aí? Pouquinho, viu? Bem calor. Até liguei o ar aqui, senão de terno hoje ia ser complicado. Você tá numa elegância, garoto. Ah, Obrigada pela presença. Obrigada. Olha só que prestígio, o cara foi se arrumar para vir aqui para tá lá bom. e falar com Hoje você. é feriado em São Paulo, hein? Amanhã é feriado, aniversário de São Paulo. Falei, mas vou colocar o terno aqui para ficar elegante, né? Advogado tem que estar de terno, né? Lindo. Eu queria que você se apresentasse, Matheus. Eu ia te apresentar, mas aí, como você já entrou, eu vou te pedir para você se apresentar, por favor. Bom, meu nome é Matheus Falivene, né? Eu sou advogado já há 12 anos. Sou também professor universitário há 11 e sou mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, né? Uau. E há 10 anos eu atuo na advocacia criminal, né? Atuo nessa área que é uma área que tem uma questão de oratória muito forte, né? Tem uma questão de oratória muito importante. E a gente, quando a gente é advogado, a gente estuda muito oratória, né? Mas eu nunca tinha me preocupado com essa questão da voz, né? Assim, eu nunca tinha me ligado nessa questão, porque eu estudei muito oratória, tal, como falar, jeito de falar, tal, tanto para dar aula quanto para atuar na advocacia. Mas eu só fui me preocupar com essa questão de voz agora, ano passado, começo do ano agora, por conta da minha irmã em parte, porque ela trabalha com isso, e por conta também de eu ter ficado muito mal de voz por conta de dar aula online, né? A aula online ela é uma coisa que É impressionante, né? Como é, acaba com vocês. É, sim, isso é uma coisa de maluco. sim, porque Mas se uma você coisa é você atua. falar, né, horas na frente do computador, tendo sem parar, diferente de uma aula física, né? Então isso estava me matando um pouco, né? Você trabalha em São Paulo? De onde você está falando nesse momento? Onde é que é a tua É, casa? sou de São Paulo, eu sou natural de Campinas, tá? Mas eu tô há 12 anos em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, tá? Entendi. Sou lá de Campinas, mas trabalho em São Paulo, né? Eu me mudei para cá para estudar e fiquei aqui, né? Fiquei em São Paulo, apesar de Campinas e São Paulo ser cidade quase ligada, né? Ah, É rapidinho. Não, mas é diferente, né? Baú bem, Campinas ainda é considerada uma cidade mais do interior, né? E você interior, Campinas é. trabalhando que nem louco, inclusive como universitário, como professor universitário também, acaba ficando puxada esse vai e Sim. volta. Bom, São Paulo é tudo puxado pra caramba. Eu morei 17 anos Ah, aí, Matheus. Eu vivia mais em trânsito do que em qualquer lugar. É uma loucura sim. que uma cidade é grande, né? Eu amo São E me Paulo, mas o trânsito é um problema. Ah, nossa, eu vou para aí agora em fevereiro, eu tenho que dar um pulo em São Paulo para resolver umas questões aí e gravar um curso também. E eu já sei, eu já vou de carro por causa disso, porque as distâncias são gigantes, né? Então Sim. fica aquela coisa interminável. E me Ah, conta uma coisa, amor. Bom, a Bia, a tua irmã trabalha com voz, né? Ela é dubladora, locutora, enfim, faz uma série de vídeos também com relação à fotografia e tal. E eu vou até entrevistar ela essa semana também. E foi ela que falou para você, né? Eu lembro que ela estava fazendo o curso, o meu curso, e falou para mim: você vou falar com meu irmão, que ele teve um perrengue aí com relação à voz. ah. E me conta se vocês têm essa consciência que, de repente, cuidar da voz no dia a dia é uma coisa importante ou não? Vocês se preocupam de fato Não. da forma que fala, né? Não, quer dizer, a advocacia a gente vai se preocupar da forma que fala, que é oratória, tá? Uhum. Assim, existe há muitos anos cursos de teatro para advogados. Isso já Uhum. existia, tá? E Sim, assim, porque o advogado que sabe um pouco de teatro, ele tem uma certa vantagem, né? Então com sempre teve certeza. curso de oratória, curso de teatro, mas a questão da voz era uma coisa que ainda a gente é meio alheio, tá? O advogado ele não se Uhum. preocupa muito com isso, né? Tanto que eu fui me preocupar só pela minha irmã. Se fosse por mim, eu Uhum. não teria nem saberia que existia esse tipo de preocupação, porque eu nunca Sim. imaginei fazer um curso de voz, ou fazer um curso de fono, ou participar de uma fono, alguma coisa nesse sentido. Nunca imaginei. Porque eu falei, o curso de teatro tá bom e o curso de oratória tá bom já, ele me serve, né? Mas Claro. assim, eu vi que depois que eu comecei a fazer exercícios de voz, melhorou a questão de respiração, questão de aquecimento e desaquecimento também, porque eu estava com problema de ficar muito mal depois de falar muito tempo, porque às vezes eu falo muitas horas por dia, né? Sim, E sim. então ficava muito mal, ficava sem condição, ficava desgotado, né?
Então, eu Sim. vi que o exercício respiratório, por exemplo, está me ajudando, né? Essa questão de respiração, a questão de aquecimento, desaquecimento vocal, especialmente para aula online, né? Porque a aula online ela tem uma dinâmica diferente de uma aula presencial. Tá? Porque a aula presencial sempre vai parar, fazer uma brincadeira, dar uma conversada, então você tem momentos que você tem uma, digamos, uma relaxada. Na online não tem. Por mais que seja uma aula síncrona, você vai estar com os alunos basicamente quietos, não fazendo nada, e você vai ter que puxar a aula inteira, né? Então tá ficando muito mal de voz por conta disso, né? Daí eu falei, eu tenho uma questão de sotaque também, né? Apesar de eu morar em São Paulo, eu sou de Campinas, eu tenho que trabalhar um pouco doutor, né? Que eu falo esse sotaque um pouco mais caipira, né? Apesar de eu gostar, né? Eu É sei que bonitinho. não é unânime, né? Então tem que tirar um pouco do sotaque também. Então daí eu falei, vou fazer o curso de voz, porque eu acho que é uma coisa importante, é um complemento para isso que eu já tenho, né? Porque assim, não Sim. adianta só oratória, né? Sim, e me conta uma coisa, você chegou a ficar sem voz alguma vez, o Matheus, por causa disso ou não? Olha, sem voz não, porque eu tenho uma potência vocal, digamos, grande. Mas eu fiquei Sim, muito cansado, tá, tá? Assim, tipo, tá. de parecer assim que eu corri uma maratona. Entendi. Terminar a Quantas aula. horas você dava de aula? Oi? Quantas horas? Quantas horas você está dando de aula De, online de 4 por a dia? 5 seguidas. Lelê! E como é que você Assim, estava fazendo, amor? Como é que você estava fazendo? Como é que era a tua dinâmica enfim, como é que está a tua dinâmica agora? olha, Né? Depois de conhecer um pouquinho. antigamente eu chegava, assim, eu falo que eu Só era igual isso. o Tim Maia, né? O Tim Maia não cantava bebendo, fumando. Eu era mais ou menos assim. Eu ia dar uma aula, tipo, as aulas começam geralmente 6h30, 7 da noite, né? Aula de pós-graduação, dou muita aula de pós-graduação e vai até às 11, geralmente com 20 minutos de intervalo. E eu fazia o quê? Eu pegava uma água gelada, uma garrafona de água gelada, pegava uma coca, tomava um chocolatinho e ia para aula, Ui, né? Tudo que é errado, meu na verdade, né? E daí no tadinho. intervalo, eu comia um pedaço de chocolate, tomava uma gole de coca geladinha e tal, e tal. Só que daí eu percebi que tava uma coisa errada, né? Porque assim, eu Entendi. nunca tive problema de faltar voz, de ficar sem voz no dia seguinte ou durante a aula. Mas eu tive problema de ficar muito cansado, de ficar como assim, com Uhum. dor de garganta, cansado, falar, pô, parece que eu corri 10 quilômetros, não que eu dei uma aula sentado, né? Claro, é um desgaste louco, né, amor? É um Sim. desgaste louco, porque a gente tem que imaginar que você estava fazendo o tempo todo choque térmico, você não fazia aquecimento nenhum, Não, já tinha nem. falado o dia inteiro, provavelmente, porque a aula é de noite, a gente já gastou pra caramba, e ainda por cima arranja um chocolate para te dar energia, o que não é errado, mas em termos de pensamento, tá, vou arranjar um chocolate que eu ganho uma energia, mas só que você não consegue falar porque enche de muco e, enfim, fica Depois que eu fui me saliva ligar nesse negócio de grossa. chocolate, eu não tinha me ligado. Depois que eu vi a aula, que eu vi, pô, realmente o chocolate dá um. Ele parece que deixa uma camada grossa na garganta, né? Isso é uma coisa que eu nunca tinha me ligado, nunca tinha percebido. Né? E eu fazia isso, eu comia o chocolate, às vezes tomava café, Coca-Cola, tudo que é errado. Às vezes um sorvetinho até, estava muito calor, ligava o ar forte. Daí eu percebi e falei, olha, eu estou fazendo algumas coisas erradas. Né? Então, assim, o Uhum. problema dessas aulas é que continua o mesmo tempo que era uma aula presencial na aula virtual. Então, eu tenho que segurar Sim, 4 horas falando, né? Que é a muito pauleira. difícil. Né? Então, é isso que você falou. Eu chego do dia inteiro de trabalho, já fiz reunião, às vezes já fiz alguma coisa no tribunal, tive que falar um monte já, fiquei o dia inteiro falando, telefone. Chega à noite e faz isso ainda. E uma coisa isso me ajuda, esse aquecimento e desaquecimento vocal está ajudando bastante. E o respiratório Aham, também, tá? Porque que eu vi que o legal. respiratório ajuda a gente a controlar um pouco mais respiração, porque quando eu gravava no YouTube, eu tinha um problema, o pessoal reclamava, falava, te escuta você respirar. Eu Uhum. botava o Você lapela, conseguia resolver isso? daí o pessoal escutava a hora que eu puxava o ar, né? Entendi. Daí eu comecei o exercício respiratório diminuiu bastante isso, Que e o bacana. aquecimento e desaquecimento, e ramen também, né? Fazer tudo aquilo me ajudou a não ter mais dor de garganta ou não ficar muito cansado depois de falar muito, né? Porque eu falo Puxa, que alto, bacana. Sim, né? sim. Então, Você tem uma então projeção linda. É desejo de um monte de gente nessa é, projeção grande, vou dizer, né? porque o advogado tem que ter, né? O advogado tem que falar assim, ele tem Tem, que falar alto, ele tem que ser ouvido, né? tem, Então, assim, a tem. projeção ela é alta, mas essa projeção também ela desgasta muito, né? Eu Sim. cansava demais, assim, é tipo absurdo, falar, meu Deus, o que está acontecendo? Daí que eu fui ver que essas coisas ajudam e hoje eu tenho tomado mais cuidado, né? Eu Fantástico. não, né? Eu Fantástico. comecei a pensar mais, eu tenho que tomar cuidado porque querendo ou não trabalho com a minha voz, ainda que indiretamente eu dependo de falar para Sim, trabalhar, né? Ainda que não sim. seja direto, né? Não, é uma loucura. Você sabe que muita gente no início da pandemia
começou a me procurar por conta dessa coisa de transformar a aula presencial em aula online. Exatamente por causa de... Eu mesmo fui uma pessoa que eu sofri muito no começo. Porque até você dosar a quantidade de som que você joga, né? E essa coisa de usar a voz o tempo inteiro é tão diferente, de fato. A gente está presencialmente, alguém se mexe, aí você dá risada, você para, É. toma uma água, vamos fazer um café, vamos, né? Sei lá, fazer alguma coisa. Você não tem mais esse tempo, né? Você só tem fala, fala, fala. Quer dizer, parece que triplicou, uma hora viram três, né? E a Sim. gente se desgasta muito mais. Até porque as pessoas respeitam normalmente a questão das aulas online, as pessoas ficam quietinhas e põem no muting e a gente tem que falar, né? Tem que usar essas aulas de fato. E tinha muita gente ficando rouca, né? Que não tem a potência vocal que você tem, e ficando rouca mesmo porque colocava mais força, né? E fora isso, a máscara. Como é que tá sendo a máscara para você? Porque isso Olha, também desgasta pra caramba, né? que eu tô fazendo? O que eu fiz com máscara para dar aula, né? Hoje que eu tenho algumas aulas presenciais, eu comprei um microfone portátil, Show. que é uma caixinha. Ele é uma caixinha, tem o fone, você põe aqui e fala. Eu tinha comprado isso aí antes da pandemia, porque eu estava dando aula para turmas muito grandes. Eu cheguei a Aham. dar aula para 300 alunos de uma vez, né? E ao vivo, né? Presencial. Então eu tinha comprado esse microfone, veio logo a pandemia e agora eu estou usando ele. É muito bom. Você compra no Mercado Livre, acho que por R$ 60, R$ 70, é uma caixinha assim de som, um fonezinho e Uhum. está servindo bem, porque com a máscara, dar aula ao vivo de máscara, sem Desesperador. condição. Tem que ter microfone. E Porque senão você está usando a Face Shield também, não? tem usado só máscara. Às vezes eu usei Só Face mais. Shield algumas vezes para júri, tá? Porque na Uhum. pandemia teve júri ainda, que é um lugar que a gente tem que falar bastante também, pensando no advogado, né? Então eu cheguei a usar a Face Shield no júri. Porém, eu Aham. achei que a Face Shield ela é pior do que a máscara em alguns pontos. A máscara ela tem o problema de ficar caindo, ela sobe, cai, ela tem uns problemas, mas o Face Shield ele embaça. Eu uso óculos, né? Então eu ponho o Face Shield, ele fica embaçado, meu óculos embaçado, e eu não vejo nada. Eu falo, é melhor eu ver, né? Então, O assim, pior é que gosto a máscara também embaça vocês de óculos, né? embaça, mas é assim, eu aprendi que tem alguns tipos de máscara que não, né? Então Tá. fica aquela máscara cirúrgica que ela embaça Ah, menos, ela é melhor. E quando eu usava de pano, por exemplo, não era problema. Daí o que, que eu fiz? nossa, Compro essa máscara, microfoninho e boa. Né? Tá dando perfeito. certo, porque assim, eu não tenho que ficar. Porque a máscara, o problema da máscara é que você tem que falar muito mais alto para ser Uhum. ouvido se você tiver com ela. Então, com o microfone eu não Uhum. tenho esse problema. Né? Põe lá o microfone, eu regulo a Fantástico. altura dele, eu posso estar com 300 pessoas na sala, que eu ponho ele e manda lá. Né? Então foi muito bom, valeu Fantástico. muito a pena, foi um investimento legal. Assim, eu nem tinha pensado, na época eu nem conhecia isso. Agora, vendo agora, depois de fazer aula, realmente valeu a pena ter comprado o microfone. Pô, fantástico. Você sabe que é uma coisa que eu falo para professor fazer direto, né? Eu acho que vocês, quando têm que dar aula, mesmo para ambientes pequenos, o desgaste é muito grande. E com a pandemia, é uma ideia sensacional você colocar esse microfone, né? Eu acho que. E outra coisa que é legal que você está fazendo, a máscara cirúrgica, ela protege menos. Mas eu sempre falo assim, vai com a máscara que você usa normalmente, sem problema nenhum. Na hora de dar aula, põe a máscara cirúrgica, que ela faz uma maior troca mesmo, né? Ela impede menos a fala. Sim. Então, eu acho que tudo que você está fazendo é sensacional. E a hidratação, você está conseguindo se hidratar bem, Matheus? Pô, assim, eu tenho tomado água por causa da voz, né? Eu não tenho feito aquela Sim. questão lá do soro fisiológico, isso eu não fiz ainda, mas a Aham. questão de tomar mais água e água em temperatura ambiente, né? Porque assim, uma água Uhum. geladinha é bom, mas ela eu vi que ela dá uma prejudicada, ela dá uma agarrada na voz, né? Então, estou Uhum. tentando evitar água muito gelada, né? Porque antes eu fazia o quê? Eu botava uma água no freezer e, sabe, com uma Nossa, eu falo pedrinha isso de tudo. gelo dentro e ia. Era isso que eu fazia. E agora eu vi que realmente isso também ajuda a cansar, né? A água em temperatura Uhum. ambiente cansa menos a voz. Então, estou tentando proteger mais, né? Assim, tomar mais Fantástico. cuidados, né? Porque eu penso, daqui 50, sei lá, daqui 30 anos, né? Como é que vai estar, né? Com Isso que eu comecei a certeza. pensar, né? E me conta uma coisa, em alguma vez você passou por alguma situação que você precisava da tua voz e você achava que você não ia dar conta? Alguma coisa do gênero? Já Porque passei. Assim, às perdeu vezes, com ela. o que aconteceu foi cansaço. Eu fiz uma sustentação oral no tribunal, que demanda que você fale alto, né? Fale de forma expansiva, e depois eu fui dar aula. Daí eu tava rouco, tava meio mal, porque eu tava meio gripado. Daí, tipo, eu fiquei sem voz. Assim, eu nunca cheguei a ficar 100% sem voz. Mas eu Sim, tive, sabe, aquela voz de gripada, e foi ruim. Né? Eu não tinha microfone tadinho. na época, 250 alunos na sala, entendeu?
E eu falo, E no tribunal você pode levar o microfone também, não? no tribunal tem um microfone daqueles de Tem? mesa, sabe? Mas é Tá, tá, fraquinho, né? Geralmente você tem que falar alto, né? tá. E então, assim, Não adianta. o advogado, né, que vai para o tribunal, vai fazer um júri, vai fazer uma sustentação, ele acaba tendo que falar alto. Porque assim, o desembargador está dormindo, geralmente. O desembargador geralmente é um senhor já mais idoso, ou uma senhora mais idosa. Eles estão lá meio. O advogado tem que chegar e falar para eles ouvirem, né? Entendeu? Acordar Claro, os não caras. só. Você tem que prender a atenção do Tem que ter sujeito, atenção dele. convencer ele, ainda por cima que É, você tem razão, quer dizer, tanta coisa, né, que você sim, precisa porque estar. ó, geralmente é depois do almoço. Então imagina, 2 da tarde, São Paulo, 35 graus, aquele ar batendo, ar-condicionado, mas não dando conta. Quando era ao vivo, sustentação, você tem que chegar e fazer os caras acordar, porque até eu tô dormindo ali, né? Tem que Com dar aquela certeza. levantada. Então assim, essa questão da potência vocal ela sempre foi importante para mim, né? Porque você tem que Uhum. fazer, o advogado tem que falar alto, né? Ele tem que falar claro e alto, né? Uhum. E professor também, de certa forma, né? Porque eu vi que quanto mais firme você fala, mais controla a turma, né? Verdade. Porque às vezes a turma é difícil. Né? Então, assim, eu falo assim, hoje na pandemia você fala para os alunos, por favor, falem, né? Porque tá todo mundo quieto na aula online. Quando era aula presencial, eu chegava e falava, cala a boca todo mundo aí, porra, vamos pra aula. Né? Chegava Pelo amor berrando, de Deus. bravo, mandando calar a boca, porque daí você controlava a sala. Né? Então, quer dizer, mas assim, eu vi que, essa certa forma, o poder vocal controla a sala também. Né? Você Sim. falar firme, falar forte com os caras, você põe os caras no lugar e mantém a sala de boa pra aula. Assim, eu Sim. gosto de sala que brinca, né? Mas assim, eu gosto de brincar, mas também tem um limite, né? Tem um limite da zoeira na sala. Então eu vi isso, quer dizer, eu falei, tem que controlar mais minha voz, eu tava fazendo muita coisa errada, muita, né? Às vezes muita Fantástico. Coca-Cola, né? Antes de Sim. falar, Coca-Cola mata, né? Não, isso é muito legal você estar dizendo isso, porque é engraçado que durante o curso, né, a minha preocupação era informar as pessoas que algumas coisas fazem mal, porque, como você está falando, você não tinha ideia que fazia mal, Não. né? E tem muita gente que de fato não tem. E se você parar para pensar, chocolate dá energia, Coca-Cola mata a sede, tem um pouco de potássio, tem um pouco, né? Se você parar, né, eu vou me reabastecer, vou E colocar coisas, cafeína, né? cafeína, né, que te dá um pouco mais de energia. Ah, eu tô cansado, vou tomar um café. Quer dizer, é uma série de coisas que a gente acha que na vida faz bem pra gente em determinadas coisas, mas para a voz é exatamente o contrário. Então, minha preocupação foi muito essa, sabe, de informar vocês das coisas que são boas e são ruins, e mais do que isso, a mudança de fato de comportamento, né, no dia a dia, para vocês é uma coisa extremamente importante na qualidade vocal que você tem depois, porque aí você começa a fazer um pouquinho todo dia, aí você começa a falar, caraca, engraçado, não estou mais sentindo falta de ar, não estou mais sentindo cansaço vocal, daria aula muito mais tempo. Então, coisas desse gênero acabam mudando a vida e isso eu tenho pedido informações o tempo todo né, dos meus alunos, porque eu quero entender se a didática é boa, né, se essa coisa de você colocar, sei lá, de eu colocar as aulas bem curtinhas para você ir direto no que você quer ouvir, né? De você não ter que ficar ouvindo 1 hora e meia de aula para você lembrar onde é que está determinada. Isso é Porque bom. eu fiz como se fosse um curso para mim, sabe, Matheus? Uma coisa que eu gostaria de receber. Eu não gosto de aula comprida demais, essas coisas É, que, né, tiram a tá atenção. certo. E tá certo, porque falam que, assim, eu gosto do curso de aula curta, prefiro do que aula longa. Porque na Aham. aula curta você consegue assimilar, né, o que foi falado. Essa questão do chocolate, a questão do café, tudo está nas aulinhas lá, e como é curtinha, você tem tempo de pensar. Você vê a aula e falei, putz, realmente, chocolate agarra a garganta. Daí eu pensei e falei, putz, é verdade, né? Eu comecei a lembrar a sensação. O café, eu falei, putz, o café antes, a água gelada. Quer dizer, então, e falam, inclusive, quem estuda a aula online, fala que a metodologia certa é a aula curta. Porque o aluno Sim, na internet não consegue assistir muito tempo por uma questão de atenção, né? Você está disputando atenção com outras coisas, né? Com sim. Facebook, Instagram. Então, assim, a metodologia de aula curta eu acho melhor, porque dá tempo do Uhum. aluno refletir depois e é mais fácil de assistir, sabe? Sim. Você vai assistir as De curtinhas voltar, né? ali, né? Mais E fácil. de Eu voltar gosto na aula mais. depois. É. Porque uma aula de 50, você fala assim, uma aula de 50 minutos sobre voz. Eu ia falar, putz, difícil. Eu ia ficar falando, não, porque é laringe, daí mostra um desenho, você fala, pô, aula de medicina. Assim, eu não, assim, eu particularmente não gosto. Mesmo para curso de direito, que às vezes a gente faz online, eu vejo que aulas muito longas, elas prejudicam no sentido de que o aluno não, você não consegue segurar o aluno. Sim, E nem eu que sou, assim, sou já alguém um pouco mais velho, já tenho conhecimento, eu não fico numa aula de 50 minutos online. Então, eu gostei dessa metodologia por ser curtinha,
né? Por Uhum. ter as aulas diretas, você conseguir pensar depois as coisas. Ah, respiração, tipo, aula de exercício. Eu faço a aula, vejo, anoto, né? Eu abro uma tela aula, outra tela do computador, eu faço, anoto, né? E depois eu faço exercício. Daí eu vejo, Aham. esse aqui é legal para mim, esse dá certo. Tá? Tipo, inspiração, que é de levantar o braço, eu tenho feito todo dia, o Respiron, é um exercício legal, que tenho feito. O Respiron eu tinha comprado um Respiron lá atrás, 2014. Eu usei ele um tempo, depois larguei. Daí agora Guardou. que eu voltei para ele depois de fazer suas aulas, eu falei, vou voltar a fazer o Respiron. E eu vi que tem os tipos de Respiron, né? Tem um monte de tipo de Respiron, um monte de diferente. Respiron Tem uma galera. Active 1, Active 2, 3. Tem uma galera comprando Respiron Ultra, Super, Mega. Falei, não, gente, pode usar o mais básico mesmo que O, funciona, né? o azulzinho, né? Porque tem uns lá Active 3 que é pro cara que vai subir o Monte Everest, né? Acho que eu não vou conseguir fazer, né? Tem que estar com preparo físico Entendeu? muito bom, né? Porque fala que a bola, esse Active 3 fala que a bolinha é pesada, né? É pro cara que É, vai subir montanha, o cara que é esportista profissional. Eu falei, bom, acho que sim. melhor eu ficar no básico. Eu comprei o Active 1. Eu tinha um azulzinho, que é aquele mais básico, né? Que o pessoal usa para fazer exercício. Mas eu comprei o Active 1, que ele é um pouco mais pesado. Exige um Uhum. pouco mais de força, está indo bem. Eu estou gostando do Active 1. O Active 2 e 3 estava fora de questão para mim, porque era muito pesado. Mas assim, eu vi que o exercício respiratório foi legal. Assim, me Legal. ajudou. Tá? Me ajudou Bastante. bastante, porque assim, é a questão de respiração. Né? Controlar a respiração, Uhum. saber o tempo certo. Você ter mais fôlego para falar. Quando você está gravando um vídeo, por exemplo, né? Um vídeo que vai para o YouTube, eu gravo sem edição, né? Eu não edito. Então, o que, Uhum. que eu faço? Eu vou e gravo. Mas fazendo exercício antes, eu consigo ter um pouco mais de tempo de fala antes de respirar. Não ficar toda hora puxando o ar, porque acaba o microfone acaba pegando, né? Então isso me Sim. ajudou bastante. O exercício de aquecimento e desaquecimento vocal, acho que são bem importantes, porque assim, realmente uma coisa que eu percebi é que às vezes quando você está de manhã, especialmente, você tem que falar, e se você não está aquecido, você acaba tendo um prejuízo Engripa, aí, né? engripa tudo, né? É Então porque, tem na aquecido de verdade, manhã. a gente sai do zero, né, amor? A gente dorme e sai do zero, e aí, de repente, já tem sei lá, um tribunal para assumir, ou então, Uma de aula. fato, uma aula cumprida. E aí a gente não tem. É como. Eu sempre falo que a comparação que eu faço é com um atleta, né? Desde o momento que você treina todo dia, quando você vai, de fato, fazer, né, ter a sua função esportiva, você consegue se adequar, porque é muita coisa. Sabe, você tem toda a parte intelectual para ativar, né? Porque você tem que, além de tudo, ficar fazendo o tempo todo essas sinapses, esses improvisos, para você conseguir chegar em alguns lugares, principalmente como advogado. Aí você tem que trazer também muito de ator, né? Porque você tem que grudar as pessoas em você e ter uma atuação boa em cena. Enfim, é um barato, porque a gente tem, eu falo sempre que a gente tem máscaras, né, na nossa vida. A gente vai se vestindo com esses personagens. Nesse momento você é o advogado, daqui a pouco você é o marido, você é o filho, você é o dono do cachorro, é o pai do fulano. É um barato porque a gente vai pondo esses personagens. A gente não vai falar né, você não vai falar com a sua mulher como você vai falar com um bandido, né? São coisas diferentes, né? As atuações são diferentes. Sim. Senão a gente fica louco, né? Sim. Então, eu acho que esse tipo de cuidado que a gente tem de todo dia, você simplesmente é você. Na hora que você precisa, você faz o teu processo de atuação acontecer, sem ficar pensando muito. E uma coisa que eu não quis colocar no curso, porque não era um curso voltado especificamente para fonoaudiólogo, é a parte anatômica e funcional, com nomes e sobrenomes, sabe? Eu acho que isso a gente tem tanto no Google, né? Se você quer saber quais são os músculos de ativação da voz, você vai lá e fala, tá, como é que eu faço a adução da prega vocal? Né? Isso é uma coisa que a gente tem com facilidade. Agora, eu quis colocar na prática para vocês, para Nossa, funcionar, é muito né? Para fazer importante. funcionar, né? E Sim. aí tem que ser uma coisa rápida, né? O que o pessoal quer é prática. Né? Sim, No fundo é isso. Ele quer saber, bom, eu tenho um problema de, por exemplo, sei lá, é que eu sou advogado, mas quem é locutor, quem trabalha, quem é ator de fato, vive o dia inteiro falando, vive disso, o cara quer saber na prática. O que eu faço? Ele não quer saber, vou ativar o músculo tal, não sei o é quê. isso. Fica até difícil, fica até uma linguagem chata, né? Fica. E isso que eu gostei do curso, é curtinha a aula e direto. O exercício é esse, tem que fazer assim, fazer tantas vezes por dia tal. Uma coisa bem prática. Né? Porque você vê, eu comecei a fazer, vai fazer já uns 2 meses já. Eu comecei o curso. Uhum. Daí eu tô fazendo todo dia, eu vejo que tá melhorando, você vê o resultado, você fala, pô, tô fazendo todo dia, tá legal, tá melhorando, né? Eu tô menos cansado, minha voz não tá tão ruim, eu não tô ficando tão ruim à noite de voz, com a voz ruim.
Não tá agarrando mais garganta, eu tô evitando chocolate quando eu vou ter que falar, evitando Coca-Cola quando eu vou ter que falar, evitando essas coisas, evitando o escão quando eu vou ter que falar. Tem que evitar tudo, né? Tem que pensar, né? Tem que planejar. Eu comecei a fazer exercício todo dia de manhã, então eu vou na academia, a hora que eu volto, eu faço exercício de voz, né? Eu faço respiração, e à noite mais um pouco, e daí fala, pô, hoje eu vou ter uma ostentação oral no tribunal, vou ter que falar. Bom, não vou comer chocolate, não vou tomar coca, né? Porque Sim, daí eu vou ficar menos cansado, não vou perder essa a potência vocal, não vou ficar ruim. E eu tenho planejado assim e tem dado certo, né? Tá dando que bem certo, bacana. na verdade. Melhorou esse aspecto, uma coisa que eu nem me ligava, assim, era uma coisa que eu nem sabia, na verdade. E daí eu comecei a perceber, putz, quase que eu caio Travou aqui, aqui. quase que eu caí. Travou. Voltou. Voltei. Então daí que eu fui me ligar disso. E daí que eu fui perceber que eu tenho que, né, tem que, tem que Maravilhoso. trabalhar essa questão da voz também, né? Não adianta só trabalhar oratória, trabalhar retórica, são importantes, são com certeza. Tudo, né? Mas a questão da É voz é tudo. importante. Maravilha. E me conta uma coisa, eu queria que você falasse para as pessoas que conselho você daria para as pessoas na sua área, tanto advogado quanto professor de direito, né, que precisa de fato da voz. Que conselho que você daria com relação aos cuidados vocais que você está tendo hoje? Olha, eu daria o conselho de que assim, você tem que se preocupar com isso, cuidar da sua voz, porque a voz é parte do nosso trabalho, ainda que indiretamente é parte do nosso trabalho. Então, o que eu falaria para um professor ou para um advogado que vai fazer um júri, vai fazer uma sustentação oral faça uma preparação vocal, faça um pouco de exercício respiratório, que é importante, faça os exercícios de aquecimento antes. Por exemplo, um júri, você vai entrar num júri, às vezes você vai ficar falando lá 3 horas, 4 horas seguidas. Então é importante fazer o aquecimento vocal, fazer exercício respiratório, isso vai te ajudar muito, porque eu sei que é um negócio que cansa pra caramba, né? Você vai fazer um júri, é extenuante, é quase lutar uma guerra. Então, quer dizer, você fazendo exercício Uhum. vocal, pelo menos essa parte vocal você não vai ficar tão cansado, né? Fica mais fácil. Eu percebi que fica mais fácil falar se você está com o exercício respiratório em dia e se você está com os aquecimentos em dia, especialmente. Lógico, se o cara que estiver mais avançado, pode fazer exercício de língua, exercício de boca e tal, mas acho que o principal é respiratório e aquecimento. Você fazendo isso já está Uhum. 50% de boa. Você não vai ficar tão cansado, Maravilha. você não vai se destruir, né, para fazer uma ostentação oral, fazer um júri e dar uma aula. Fantástico isso. É muito legal a gente ouvir. É engraçado porque normalmente as pessoas acabam fazendo as coisas como se não houvesse amanhã, né? Eu vejo Sim, muita gente falando assim, não, eu vou até o final hoje, amanhã eu vejo o que der. Mas às vezes amanhã você tem também um dia super cheio com relação à sua voz, né? Você tem que dar um monte de aulas e um monte de, enfim, funções com relação à voz. E é muito engraçado, sabe, Matheus, porque a referência que eu sempre uso com relação ao atleta é que o atleta treina a semana inteira para usar, de repente, numa maratona, ou numa luta, ou então num jogo, né, no final de semana. A gente usa todo dia esse grupo muscular, né? E a gente não cuida, né? Não cuida porque não sabe, não tinha informações, né, a respeito dessa coisa dos cuidados. Isso que é muito legal eu ouvir você ter essa mudança radical na sua vida. Assim, você falta não de era uma pessoa que conhecimento, né? tinha. Oi? Falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento dessas coisas. Eu fui É, aprender no seu curso, né? Não faça o bonitinho. curso, faça o curso, né? Porque a questão é essa, eu fui aprender coisas que eu não sabia, né? E que são Fantástico. importantes. No final do dia, elas são importantes, né? Parece uma Sim. coisa secundária, mas eu vi que não é, né? É uma coisa Uhum. que é importante. Falando nisso, você chegou no módulo 10, tá? Módulo 10, cheguei. Que é aquele chegou, que tem as informações com relação à crioterapia, Sim, cuidados com emergência vocal e tal, então tá. Porque isso também é legal. Depois, que assim, nas quartas-feiras, a cada 15 dias, até explicando, eu dou uma mentoria é, por conta de mostrar para vocês, né, tirar dúvidas e tal. E eu acho que é legal a gente conversar essa semana, quando a gente for fazer a mentoria, falar sobre a crioterapia, que está lá nas emergências vocais, para vocês usarem quando vocês não precisam, sim, exatamente para vocês verem que dá certo quando precisa. Enfim, sim. umas coisas legais. Você ainda não experimentou a crio, não, né? Sim. Isso eu não, crioterapia é que eu não comprei a bolsinha ainda pra fazer. Porque eu não precisei também. Né? Porque assim, o que eu percebi, né? Fazendo aquecimento e desaquecimento e o respiratório resolveu, tipo, muita Tá coisa boa, pra né? mim já. Porque você já tem potência vocal Maravilha. boa, né? Eu já tenho essa expansividade vocal. Então, eu fazendo a coisinha certinha e não comendo as coisas erradas, já, Já resolveu, né?
né? Acho que era um pouco isso, né? Tomar Coca-Cola, tomar um uísque antes, acho que é uma coisa que não ajuda muito, né? Eu comecei a Verdade. perceber isso e fazer o exercício. É aquilo que você fala, é um atleta, né? A gente é atleta da voz também, querendo ou não. Então, todo dia fazer Sim, um pouquinho, é lógico que eu não, assim, eu não passo horas fazendo isso, é pouquinho, dá lá 15 minutos, não, 20 minutos por dia. Mas isso tem me resolvido muita coisa, muito problema que eu tinha antes acabou por conta de fazer as coisas certas, fazer as coisas como elas deveriam ser, e não como eu achava. Porque aquilo que você falou, ó, chocolate sim, da energia. Então eu falo, pô, vou dar uma aula agora, vou pegar a energia do chocolate. Só que ele claro. dá ele deixa aquele pus na voz, né? Deixa na garganta uma camada meio É, estranha. Então, quer dizer, eu é. já penso isso. Fala, bom, então eu tenho que comer outra coisa. Não Sim, chocolate. Porque se eu comer o chocolate, minha voz vai ficar agarrada, como realmente você ficava. sabe Eu que percebia isso. Só que eu não tinha noção. eu vou ter Daí que eu fui pensar, putz, a não, Elisa falou, realmente tem aquela aquela, gosma, né? ah, daí É comecei uma a gosma. ligar Você tudo, sabe cara. que eu tenho uma paciente que um dia ela entrou ela é locutora. Ela entrou na cabine dela para fazer locução, só que ela só tomou um copo de água e entrou, porque ela estava atrasada. Daqui a pouco o estômago dela começou a fazer barulho. Não. Aí eu falei, garota, ela falou, Lu, se eu comer, eu vou encher o estômago. Eu falei, lembra das frutas secas, pelo amor de Deus. Aí ela falou, frutas secas. E ela tinha me marcado nos Olha que stories. estranho. Mateus, é muito engraçado, porque assim, às vezes são coisas, são soluções muito rápidas, né, que a gente leva exatamente por causa do dia a dia, né, da experiência. E é isso que eu quis trazer para vocês. Mas eu só tenho que te agradecer um monte por um dia de feriado, você está aí, se montou inteiro, se arrumou inteiro para vir conversar comigo. É, e foi embora de novo. Deixa eu voltar, peraí. É que o Matheus está indo embora e já volta. Vamos ver se volta essa live. Gente, internet, colabora. Colabore. Opa, quase que caiu aqui. Ó, saiu. Deixa eu ver se ele volta. Vamos ver se você volta. Caiu, só para dar um beijo. Deixa eu ver se foi. Ah, eu acho que foi. Acho que não. Bom, eu só tenho que te agradecer por ter vindo aqui conversar comigo, dar tanta informação preciosa para a gente, e dizer que amanhã eu vou trazer Gisele Tigre, que é atriz, ela é minha aluna da Escola da Voz, e amanhã ela vai estar aqui comigo conversando um pouquinho sobre o novo personagem dela, que já começa a semana que vem, tá? Então, Matheus, um beijo enorme para você, te agradeço um monte. Enfim, carinho e disponibilidade. Ele é um amor de pessoa, é um super advogado, um super professor. Quero te deixar um beijo enorme e te agradecer um monte.